falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Só aí. Imagina bem a intimidade desse camarada. A letra da música, vocês percebem que a gente canta: seu amigo, eu sou íntimo seu. A gente percebe que Deus, ele é amigo íntimo de Moisés. Assim como quer ser amigo íntimo seu. Que tem hora que a gente procura, a gente está passando por vales, por situações da nossa vida, que nós não encontramos ninguém, que nós venhamos confiar, para confidenciar os nossos segredos mais íntimos. Às vezes nós procuramos e não encontramos. Às vezes o próprio pastor está ali naquele momento para poder nos ajudar. É por isso, irmão, que você precisa ter Jesus como seu amigo íntimo. João disse: o Senhor não nos chama mais de servos, mas de amigos. Quem quer ser amigo de Deus aí? É sempre bom ter um amigo, né? Imagina quando esse amigo é o próprio Deus. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não me incomodar. Isso. E é isso que nós vamos entender. Todo mundo já conhece a história. Amém? Todo mundo já conhece a história do povo de Israel quando saiu do Egito. Acabei até de mencionar a série da novela que está passando, que está retratando isso. Mas o interessante é perceber que quando aquele povo sai do Egito, irmão, aquele povo não sai servo de Deus. O povo sai libertados por Deus, livres da mão de Faraó pelo próprio Deus, mas eles não saem servos de Deus. Pelo contrário, eles saem servos de si mesmos, da vontade deles. Em nenhum momento, na caminhada desse povo entre o Egito até a morte no meio do deserto, porque nós sabemos que eles não entraram na terra nada, somente 2 entrou. Nenhum deles tiveram foco na promessa de Deus. Nenhum deles lembraram de Canaã. Nenhum deles falaram: ah, mas eu quero chegar logo na terra prometida. Não, na novela você pode até ouvir eles falando, mas na Bíblia eles não falaram. Muito pelo contrário. No meio do caminho eles falavam assim: ai, que saudade daquela cebola que eu comia lá no Egito. Deus havia prometido que ele ia dar a eles uma terra que mandava leite e mel, uma terra de fartura que eles poderiam plantar quantas cebolas eles quisessem. Mas eles estavam lembrando da cebola que eles tinham deixado para trás lá no Egito. Eles lembraram. Eles começaram a ser uma nação que, em vez de chamar, de atrair Deus para a presença dele, pelo contrário, afastava Deus dele. E a gente sabe que o percurso foram de 40 anos. E chega um momento que o povo, eles param diante de um monte, que é conhecido como Monte de Deus. E nesse monte Deus começa a ter uns particulares mais profundos com Moisés. E se a gente ler o livro de Êxodo, capítulo 3, presta bem atenção que eu estou falando, porque é fundamental. Êxodo 3, o povo está lá no Egito sofrendo, e a Bíblia diz que Faraó aumenta o sofrimento deles. Então Deus desce e encontra com Moisés lá no monte. E chega para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, eu ouvi a aflição do meu povo, ouvi o clamor e desci a 20 livrá-los. Deus se revela a Moisés dessa maneira. Deus fala com ele na sarça ardente. Eu ouvi, vi e desci. Vira para o seu irmão e diga assim: Deus te ouve, Deus te vê, e Deus vem ao seu encontro quando você está em sofrimento. Você está me entendendo, irmão? Não se sinta só no meio da sua luta, no meio da sua aflição. O povo estava 430 anos sofrendo, comendo o pão que o faraó estava amassando, que era o próprio diabo. Então Deus lá da glória ouve, vê e desce. E diz para Moisés: eu vim livrá-los, eu vou usar você para livrá-los. E aí Deus vai lá, livra, como nós sabemos a história, e o povo começa a caminhar e tal. No meio do deserto, o povo para diante do monte. E lá, Moisés tem uns particulares com Deus. E um desses particulares
Moisés está em cima do monte. E Deus fala com Moisés de jeito: Moisés, desce, porque o teu povo pecou contra mim. Interessante é que como Deus pode mudar de opinião tamanhamente assim, irmão. Êxodo capítulo 3, Deus fala que Ele vai livrar o povo dele. E agora que Ele está diante de Moisés, conversando com Moisés como amigo, Ele fala assim: olha, desce, porque o teu povo já não é do povo dele, mas é povo de Moisés. Se vocês conhecem a história, sabem que quando Moisés subiu para o monte, o povo lá embaixo tinha feito aqui um bezerro de ouro para adorar. Porque Moisés tinha passado 40 dias e noites lá em cima, e o povo lá embaixo fizeram um bezerro de ouro. E quando Deus viu que eles fizeram um bezerro de ouro, Deus falou para Moisés: desce agora, porque o teu povo. Isso significa que você só pertence, você só é povo de Deus enquanto você estiver vivendo para Ele. No momento que você para de viver o princípio dele, você não pertence mais ao povo de Deus. A gente tem que observar bem isso. Êxodo 3, ele fala que o povo de Israel era povo dele. Mas agora em Êxodo, capítulo, se não me engano, 14, ele diz: desce, porque o teu povo, esse povo não me pertence. Enquanto você está dentro desses princípios, irmãos, você pertence a Deus. E o diabo não te toca. Não é isso? A gente gosta muito de falar assim: ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Jesus, a própria palavra diz: o Senhor diz: ai de quem tocar. A Bíblia diz que nós somos nação eleita. Nós somos o povo escolhido de Deus. Mas isso tudo só te alcança, você só é se você estiver dentro do propósito. Saiu do propósito, Ele diz para você, como falou para Moisés: desce, porque é o seu povo, não é mais o meu povo. Então é por isso que a gente começa a entender aqui. E enquanto Moisés estava tendo momentos de intimidade com Deus, tinha um povo murmurando, reclamando e com saudade das coisas que eles faziam no Egito. E eu costumo dizer que a ingratidão é um dos sentimentos mais tristes que alguém pode ter. Quando você estende a mão, você ajuda, e depois essa pessoa está lá, ajudada, simplesmente te ignora, não quer mais falar contigo. Dói. Eu não sei se você já passou por momentos de ingratidão. Eu já passei por vários. Eu já fui muitas vezes e dói. Eu falo de experiência própria. Então Deus nesse momento sente a ingratidão. E Deus fala: não é mais meu povo. Isso me leva a entender, irmãos, que no meio da igreja também tem as mesmas coisas. Enquanto existem aqueles que experimentam um nível de intimidade com Deus, existem aqueles que estão sendo ingratos, murmurando e vivendo a sua vida. Aí eu pergunto para você: que tipo de irmão, de filho você é? Aquele que está com vida com a intimidade com Deus, ou você que está apenas querendo, servindo a Deus pelo que Ele pode oferecer momentaneamente? O povo não saiu do Egito, irmão, porque amava a Deus. O povo saiu do Egito interessado na terra prometida e interessado em parar de sofrer. Tem muita gente que está na igreja. Eu quero que irmãos entendam isso. Olha, Deus está fluindo isso aqui, irmão. Tem muita gente que está na igreja não porque ama, e nós falamos sobre amor domingo. Não porque quer servir, não porque quer ter um relacionamento de intimidade com Deus, mas estão na igreja porque são interessados nas bênçãos materiais que Deus pode dar a ele. São interessados em viver uma vida sem sofrimento, como o povo do Egito, como o povo de Israel. Estava sofrendo para desesperar. No momento que falou que ia sair do sofrimento, opa, eu quero isso. Porque a maioria das igrejas neopentecostais do tempo de hoje são abarrotadas de pessoas. São abarrotadas não de pessoas que querem intimidade com Deus, mas de pessoas que querem coisas. Eu quero te falar, irmão, se Deus te dá coisa, você morre, mas não tem salvação. É por isso que, em nome de Jesus, seja amigo íntimo de Deus. Sirva a Deus não pelo que Ele pode te oferecer neste mundo, mas pelo que Ele já te ofereceu na cruz do Calvário, a salvação. E é por isso que Deus nessa noite trouxe aqui para entender 3 níveis de intimidade que Ele quer que você tenha com Ele. 3 níveis de intimidade. Repita comigo: 3 níveis de intimidade que eu posso ter com meu Deus. Primeiro nível: atenda. Diga: atenda. Segundo:
a fenda. Terceiro, o monte. Deu para entender? Não entender. Que nem muitos não sabem o porquê da tenda. Outros não sabem o porquê da fenda. E outros não sabem o porquê do monte. Você sabe? Eu lá no discipulado pedi aos irmãos para lerem esse texto, porque eu já estava prevendo que iria ministrá-lo. E eu disse para os irmãos, leiam, para vocês entenderem. Quem leu aí? Lá no discipulado de sábado, viu, irmão? Não foi no de quinta, não. Foi do segundo grupo, primeiro grupo. Deus quer intimidade, não. Vamos entender por que Deus quer a intimidade primeiro da tenda? É bom estar na tenda. Vamos entender por quê? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 33, verso 7. Aleluia. Verso 7 diz: E ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Aleluia. Ele chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava no arraial. Existiam várias tendas. O povo morava em tenda. O povo não tinha casa, porque o povo era um povo nômade. Era um povo que hoje estava aqui, aí amanhã tinha que levantar acampamento, amarrar as coisas, continuar caminhando, porque o povo estava em caminhada. Só que o povo não aguentava caminhar 40 dias e 40 noites sem parar. Eles caminhavam um tempo, paravam, acampavam ali um tempo, depois arrumava tudo de novo e começava a caminhar. E das tendas que se tinha para se armar, tinha uma tenda em especial chamada tenda da congregação. Tenda da? Não é para você esquecer esse sermão mais nunca, irmão. E nessa tenda, era uma tenda especial, porque era a tenda onde o povo saía para orar a Deus. E Moisés fez questão de pegar essa tenda e armá-la bem longe de onde estavam armadas as demais outras tendas. Sabe por quê? Porque isso tem um significado. No momento em que Moisés decide armar essa tenda longe, Moisés estava dizendo para o povo que Deus deseja separação entre a sua vida e o pecado. A tenda significa separação. A tenda significa separação, santidade. Porque o arraial estava contaminado. Tem um texto da Bíblia sagrada no livro de Deuteronômio que Deus repreende o povo. Sabe por quê? Porque o povo não estava saindo nem do arraial para defecar. Estava defecando no meio do arraial. E Deus falou assim: Pereira, bando de porco. Tem um texto, não me lembro agora do capítulo, que Deus repreende o povo porque o povo estava tendo nem higiene própria dentro do próprio arraial. Então, no momento em que Moisés arma a tenda longe, é porque Deus falou para Moisés: Ei, eu desejo separação, eu desejo santidade. Você quer estar na tenda, meu irmão? Quem quer estar na tenda do Senhor, diga amém. Seja santo. Meus irmãos, pode apontar o dedo com amor. Com amor. Você quer estar na tenda? Aleluia. Seja santa. Seja santo. Se separe para Deus, irmão. Não se conforme viver uma vida de pecado. Não se conforme viver uma vida dupla da baixada da cara. Porque ninguém pode servir a dois deuses. Porque há de agradar um e aborrecer o outro. A tenda significa santificação. Segunda coisa, vamos adestrear. Ainda no verso 7, lá na parte B diz: E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda, não é eclesiado. A tenda, então é para a tenda. Não se buscava a Deus no arraial, porque o arraial estava contaminado, o arraial tinha pecado, e olha que era povo de Deus. Como você poderia ser um povo? Não, eu não entendo isso. Povo que se diz ser povo de Deus, mas que no seu meio existe contaminação de pecado. Eu não entendo. Então, para buscar a presença de Deus, o povo tinha que sair daquele contexto de pecado, de erros, de falha, de fofoca, de prostituição, de adultério, e tinha que ir para um lugar separado buscar o Senhor.
E aí eu entendo outra coisa. A tenda significa para a gente lugar em que buscamos a glória de Deus. É por isso, irmãos, que você precisa entender. A tenda, ela nos fala de sair do comodismo, sair do nosso lugar de conforto. Porque imagina aí só, o camarada para orar tinha que sair da tenda dele, lugar de conforto, está lá, a camona, né, no chão, mas está lá confortável, está lá a água, está lá tudo. Ele tinha que sair, caminhar pelo deserto para entrar na tenda para orar. Isso significa, irmãos, que Deus está nos chamando para uma responsabilidade e um compromisso mais sério de nós sairmos e aprendermos a sair do nosso estado de conforto, de comodismo, para buscar a presença dele. A tenda fala de sair do estado de conformismo e de conforto para buscar ao Senhor. No livro de Lucas, chega um determinado Senhor e fala: mestre, eu quero te seguir. Jesus falou assim: as raposas têm corviço, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, não tem uma cama, não tem nem um travesseiro. Você quer passar por isso? Pode me seguir, se você não quiser. Eu não entendo uma igreja que diz que quer ser amigo de Deus, mas só é amigo se estiver tudo bom. Só é amigo se não precisar abrir mão de nada. Só é amigo íntimo de Deus se não precisar ter que sofrer. Não, isso para mim é interesse. Porque amigo meu só está com amigo, só é meu amigo no momento que é tudo bom, não é amigo, é falso. Porque o verdadeiro amigo se mostra no momento do seu sofrimento, no momento que você está necessitando, que ele chega, que está próximo. É esse, é seu amigo. Que está me entendendo? Diga glória a Deus, irmãos. Está entendendo o nível? O primeiro nível é o nível da? Dá para você, Espírito Santo aí. A tenda fala lugar de santidade. A tenda fala lugar em que eu tenho que sair do meu conforto. Lembra da historinha que eu vou falar aqui, que eu já falei várias vezes, da noiva no seu aposento, em que o seu noivo veio pela madrugada para encontrá-la e ela ficou conformada, né, lá no seu aposento e não quis descer. Tem muito crente que Deus está vindo ao encontro dele, mas está muito conformado com o pecado, conformado com o seu estado de decadência espiritual. Não se conforma. A tenda, ela fala para nós essa renúncia, renunciar ao meu conforto em prol da presença do Espírito Santo. Aquele soninho de madrugada que a cama está quentinha, mas o Espírito Santo te acorda e fala: ei, vamos conversar? Aí você fica: ah não, está tão quentinho debaixo da coberta, Senhor, não vou falar agora. Meu Paulo gosta, né? Cantar um hino na alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Quantas vezes você tem acordado pela madrugada para falar com o Senhor? Ou você tem escolhido ficar debaixo dessa cobertinha gostosa, porque você está cansado demais pelo dia do trabalho? A tenda nos fala de sair do comodismo. Sai do comodismo. É bom estar na tenda, porque a tenda é lugar de santificar, lugar de santidade, santificação. A tenda é o lugar em que eu tenho que sair do meu conformismo, do meu lugar de conforto. A tenda é um lugar de buscar a presença de Deus. A tenda é um lugar de oração. É bom estar na tenda, não é? É bom estar na tenda. É bom demais estar na tenda, irmão. Lá no verso 10, olha o que o texto está dizendo. Verso 10 aí, capítulo 33. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Amados, quando Moisés entrava naquela tenda, a nuvem da glória, a nuvem de glória, Shekinah em hebraico, a Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus pousava e o povo ficava olhando aquela nuvem descer sobre a tenda. O povo levantava a mão e começava a adorar, começava a louvar o Espírito de Deus, começava a glorificar a Ele. Imagina que cena maravilhosa. Deus com a sua glória se manifestando naquele local. É como se você tivesse o céu limpo e começasse a ter aquelas nuvens negras, sabe, prestes a chover. O povo levantava a mão. Diga comigo: a tenda é o lugar de adoração. Quantos vieram adorar ao Senhor neste lugar? Oh, quantos vieram adorar ao Senhor neste lugar? A tenda
irmão, a tenda, você não pode deixar de vir à tenda do Senhor. Eu não estou mais com tenda, mas nós estamos uma casa, uma estrutura. Então é por isso que você tem que estar aqui. Traduzindo para os nossos dias hoje, a tenda era a igreja. A tenda é isso aqui, diga, aqui é a tenda do Senhor. Se você está anotando, como eu tenho visto que não estão anotando, aqui é lugar de santidade. Aqui é lugar de buscar a Deus. Aleluia. Aqui é lugar, meu irmão, de você sair do comodismo. Aleluia. Se é para dormir, se é para cochilar, tem a cama bem confortável. Mas enquanto você estiver aqui, se entrega, se entrega, se entrega, se entrega, se entrega a glória do Espírito Santo. Se entrega, sai do comodismo. Tem muita gente que está lá em casa. É melhor, é bom assistir TV, é bom aquilo, meu irmão, mas sai do comodismo, né? A irmã Ângela contou um testemunho maravilhoso, que quando ela estava na casa dela domingo passado, deu aquela morrinha, não queria ver o inimigo lutando para que ela não pudesse chegar aqui, mas ela falou, eu vou à tenda, eu vou à casa do Senhor hoje, eu vou. Deus está te chamando a sair do comodismo, irmão. Se é para sofrer um pouco, eu sei que é longe algumas casas, mas não é tão longe assim não. Dá para você se entregar. Falei, eu vou à tenda do Senhor, eu vou à casa do meu Pai, porque lá é lugar de adoração. Se você entende que a Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifesta neste lugar, comece a adorar. Se você entende que o Espírito Santo está presente neste lugar, comece a exaltar a glória, a graça do Senhor neste lugar. Aleluia, tenda é lugar de adoração. Aleluia. Quer te falar, irmão? A tenda é transitória. Diga comigo, a tenda é transitória. Por quê? Porque depois da tenda, irmãos, era enquanto o povo estava no deserto. Porque não tinha como construir o templo, não é? Então tinha que fazer a tenda, porque tinha que desmontar e montar. A tenda era temporária. Diga comigo, tenda é temporária. É por isso que eu canto, né? Na tenda eu posso até estar, mas o monte é o lugar onde a minha vida em sacrifício eu entregarei. Eu quero estar na tenda, Senhor, mas eu não quero ficar na tenda por muito tempo. Amém? Entenda isso. Você pode até entrar na tenda, ver a Shekinah, adorar num momento de santidade, mas não acostume com a tenda. Diga para o seu irmão, diga para ele, olha, não se acostume com a tenda. Não se acostume com a tenda. Quando eu canto isso, eu entendo que eu não posso me acostumar a apenas estar na tenda, em vir apenas à tenda. Porque quando eu chego na tenda, a tenda é o primeiro passo para eu experimentar um nível mais profundo. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus, mano. Amém? Vira para o seu irmão, diga, a tenda é o primeiro estágio para você experimentar um nível mais profundo da glória de Deus. Amém? Aleluia. A tenda é isso, o primeiro estágio. Existe um nível mais profundo. E no momento que a Bíblia coloca isso, essa temporalidade, é sinal que, o tempo vai passar. E esse tempo aqui, ó, essa tenda terrena, um dia nós vamos precisar mais dela. Poderíamos construir um templo lindo como Edir Macedo construiu. Mas eu quero te falar, não me interessa. Não me interessa. Não quero. Sabe por quê? Porque o templo, de fato, onde eu quero estar para sempre, já foi construído. Você entendeu? Quem entendeu a glória a Deus aí, irmão? Se você entendeu que existe um templo mais profícuo, existe um lugar eterno, onde o ladrão nunca vai roubar, onde a traça nunca vai corroer. Está preparado lá na glória, está preparado. Ei, irmão, você está aqui de passagem, é temporário. O estado é temporário, esse estado de coisa é temporária. João capítulo 14 diz que o Senhor foi preparar lugar para que onde Ele estiver nós estejamos também. Significa que você pode construir casas maravilhosas, templos maravilhosos, grandes construções, mas tudo vai passar. Porque o que é real e verdadeiro e eterno já está preparado e não foi feito por mãos de homens, mas pela mão do próprio Deus. Se você quer entrar neste lugar, glorifica o Espírito Santo. Oh Deus, é lá que eu quero estar.
em tua presença que eu quero estar, Senhor. Aleluia, muito obrigado pela tenda, Pai. Muito obrigado pela tenda. Muito obrigado porque eu experimento coisas maravilhosas aqui com a tua igreja. Mas eu quero estar aqui apenas temporariamente, porque o meu lugar eterno já está preparado. Amém? Segunda coisa. Então, o primeiro nível é a... E você entendeu por que a gente fala tenda, né? Descrevi. Mas segundo nível. Existe um nível mais profundo. Existe um nível maior. É por isso que você não pode se acostumar e ficar só aqui na tenda. Novamente digo, não se acostuma a vir apenas para o culto, a assistir culto, porque cultos mais bonitos, mais agradáveis a nós, humanamente falando, está aí na TV, tem em outros lugares. Não é para vir aqui, se é para vir assistir, não venha. Não venha, sabe por quê? Porque aqui não é lugar para telespectadores. Não é. Sabe? Não é. O tenda não é lugar para assistir. Aqui não é cinema. Aqui é o lugar onde os adoradores se reúnem para prestar culto ao Senhor. O culto não é feito apenas por quem está ministrando aqui na frente, não. O culto é feito pela igreja. Nós apenas somos aqueles que o Senhor chamou para conduzir tudo isso, humanamente falando. Mas o culto é prestado por quem canta, por quem aplaude, por quem grita, por quem dança, por quem fala, por quem testemunha, por quem ora, por quem ouve. Porque é isso, culto é isso. Às vezes nós ficamos pensando que se resume ao pastor, se resume a quem canta o ministério. Não, errado. Eu estou prestando culto no momento que eu estou também aí com os irmãos. Por isso, irmão, a sua participação é importante. Vira para o seu irmão e diga: a sua participação. Vai, toca nele, vai. Eu quero que olhe nos olhos e diga: a sua participação é importante neste lugar. Então comece a glorificar aí, para você sentir Deus se manifestar na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que Deus nos chama para subir de nível. Diga: suba de nível. Vai, sacode, suba de nível. Existe um nível mais profundo na revelação da glória. E está lá em Êxodo, amém, 33, a partir agora do versículo 17. Um nível mais profundo. Moisés estava lá na tenda, sentiu tudo isso que eu acabei de dizer. Mas existe um nível mais profundo. A fenda da rocha. Diga: a fenda da rocha. Então Moisés está lá agora. Moisés experimentou, irmão, só sobe a fenda quem passa pela tenda. Opa, derribou. Só sobe a fenda quem passa pela tenda. Quem não está na tenda não vai conseguir contemplar a fenda. A fenda da rocha era um buraco dentro do monte, lá no monte. É como se, não sei se vocês já subiram em pedra, na minha região, na nossa região lá, né, teve muita pedra. Quem foi no encontro de casal lá, que foi no comercinho, viu lá, é muito verde de pedra. Aqui não tem pedra, é raro. É difícil encontrar montanhas de pedra. Lá em Pedras tem. E nas montanhas de pedra sempre tem aquelas locas. É melhor falar loca, que todo mundo conhece, né? Ou não? Loca, aqueles buracos, né? Em que você pode ficar dentro. Você entra naquela loca, né? Existe às vezes, quando chove, faz até poços de água nessas locas. Então, era essa fenda. Era um buraco dentro da rocha. Está me entendendo? Interessante, quando eu falo de rocha, quando eu falo de rocha na Bíblia Sagrada, significa Cristo Jesus. Deu para entender? A rocha significa Cristo Jesus. Então significa que quando você está em Cristo Jesus, você está em um nível mais profundo. Um nível mais profundo. É por isso que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Quem está em Cristo é. É por isso que Deus está te chamando. Não basta só estar na igreja, tem que estar em mim, em Cristo. É isso que ele fala. Não basta estar na tenda, tem que estar em mim, escondido em mim. Salmo 91, verso 1, diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que ele queria dizer? Tá? Quando o salmista escreve isso, ele está focando exatamente
uma rocha e uma esconderijo. Quando Saul queria matar Davi, Davi escondeu dentro de uma loca dessa, de uma fenda dessa. O que eu entendo com isso? Deus quer que você se esconda nele. Deus quer que no momento da sua dor, no momento do seu sofrimento, você encontre abrigo nele. Você está me entendendo? Esse é o segundo nível. A fenda. E olha o que o texto está falando aí, a partir do verso 17. E disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Eu quero te perguntar, será que Deus te conhece pelo nome? Ah, pastor, mas Deus conhece todo mundo pelo nome. Só os amigos de Deus. Não porque Ele não conhece todas as coisas pela sua soberania, mas Ele quer, quando Ele faz te conhecer pelo nome, Ele quer: eu sou íntimo seu. Ele conhece A, B, C, mas eu sou íntimo seu. Quando os irmãos de Moisés murmuraram contra Moisés, porque Moisés casou com uma mulher cuxita, da terra de Cuxi, por isso é cuxita, viu? A irmã de Moisés, Miriam, e o irmão de Moisés, Arão, começou a murmurar. E os outros começaram a falar assim: Deus não fala apenas por Moisés, Deus fala através de nós também. O povo só fica Moisés. Aí vamos falar: pastor, Deus também me usa. Deus falou: peraí, rapaz. Moisés, a Bíblia diz nesse capítulo, se não me engano é Números 13, que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés não importou. Quando alguém está falando mal de você, irmão, não importa não. Deixa eu falar. Fala muito. Amém, irmão? Amém. E aí, quando Deus ouve os irmãos dele falando mal de Moisés, a Bíblia diz que Deus desce, convoca uma reuniãozinha. Moisés chama Miriam e chama Arão. Deus chama Miriam, Arão e Moisés e fala: o negócio é o seguinte, olha, eu falo com vocês mesmo. E eu falo através de vocês, só que um detalhe, eu falo com vocês em sonhos e em visão. Olha, eu falo, mas com o meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele face. Está entendendo isso aí? Deus fala com qualquer pessoa, irmão, mas só com os íntimos é que ele fala face a face. Está entendendo? O que é ser íntimo? Então adore ele. Adore ele. Seja amigo íntimo dele. Seja amigo íntimo, porque no momento que alguém tentar te tocar, ele vai tomar a dor. Ele vai tomar a dor. Moisés não precisou fazer nada. Tem gente que fica revidando, não. Fala, outro exemplo da irmã Águia. Quando a mulher fala lá, chama a polícia, fala: não, eu tenho um amigo que vai cuidar disso. É essa segurança que você tem que ter no Senhor, essa amizade com Deus, é sabendo que o inimigo está falando mal de você, está tocando em você. Se você tem um amigo, diga: você tem um amigo que não deixa passar as coisas, e esse seu amigo vai agir na hora certa por você. Seu amigo, eu sou o íntimo teu. É bom ter a Jesus como amigo, é bom ter Ele como amigo, irmão. Por isso não faça nada para perder essa amizade, irmão. Não traia Jesus, não traia. Não tem mais coisa pior do que você ser traído por alguém, ser machucado, alguém depositar confiança em você e você trair essa pessoa. Tem gente que está traindo a confiança do Senhor, está preferindo as amizades do mundo, as coisas do mundo. E a palavra diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Que tipo de amizade você está tendo espiritualmente falando? Quem é seu amigo? O nosso Deus, amigo nosso, o nosso Jesus, amigo. No momento que as pessoas estão falando mal de você, vindo contra você, ele desce para poder te defender. Mas o inimigo é o contrário. Ele está com você para te dar as bandejas, mas na hora que começa a apertar, ele afasta e deixa só. Eu tenho certeza que você já tem experiência desse tipo de amizade, que te enfuca, te faz a cabeça e tá. No momento que você pisa na jaca, sai fora. É isso que ele fez com Eva. Come, Eva, boba, você vai comer. Come, Eva, come, minha filha. Só
sou amigo. Não, pode comer. Tá, comeu, acabou. Ele te oferece as bandejas. Depois sai fora e deixa você com peso na consciência. Você quer ser amigo íntimo do Senhor? Esteja na fenda da rocha. Diga, fenda da rocha. A fenda é o lugar. A fenda é o espaço. A fenda é a brecha. Eu quero te falar o seguinte: brecha é um espaço, é uma lacuna que se tem em que algo pode passar. Está entendendo? Lembra do discipulado naquela imagem que nós fizemos um círculo? Todo mundo dá as mãos bem forte. E eu tentei entrar. Fui tentando entrar. Não lembro do discipulado quem estava lá. É por isso que não pode perder discipulado. Tem coisas maravilhosas, tremendas, que às vezes no momento a gente não entende. Deus prepara para o futuro. E Deus preparou aquilo para te falar isso aqui hoje. Da mesma forma, irmãos, que você pode fechar as brechas para o diabo não entrar, você pode também fechar a brecha para que Deus não entre. Você está entendendo? A brecha é um local, é um espaço para alguém entrar. E Deus não força a barra. Deus só entra se encontrar uma brecha. Se ele não encontrar a brecha, não força, fica esperando abrir. Apocalipse capítulo 2. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entro. Tem gente que não deixa Deus entrar, não abre uma brecha sequer. Coração endurecido, não deixa, não dá espaço para Deus agir. E pelo contrário, dá espaço para o diabo agir. Dá espaço para o inimigo agir. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: para quem você tem dado brecha? Ei, para quem você tem dado brecha? Minha mãe falava com minha irmã, porque era muito dedurão. Se eu via um rapaz mexendo com minha irmã na rua, a coitada dela, eu chegava em casa e falava com a mãe: mãe, fulano mexeu. E aí, minha filha, quando falava com mãe, você falava assim: olha, só mexeu você porque você deu brecha. Se eu não tivesse dado brecha, malandro não tinha te tocado, tinha feito. Ela falava sempre isso. Eu cresci ouvindo minha mãe falando: moça, malandro só mexe com moça, tá? Se a moça dá brecha. Se a moça cortar na primeira, nunca mais malandro mexe. Deus está falando para você, meu irmão, a mesma coisa no nível espiritualmente. Deus está falando: olha, se você deixar, você dá uma brecha para mim, eu vou entrar. Dá uma brecha para eu entrar, vai, deixa, abre seu coração aí. Sabe como é que você dá brecha? Não é como um culto como esse, você não fica aí, fala igual Marco Feliciano, com olho de coruja. Não, num culto como esse, você fica com o coração aberto para sentir a presença de Deus. Num momento como esse, você abre teu coração e adora o Espírito Santo. É isso, é dar brecha, é você estar com o coração aberto para que Deus revele a glória dele em você. Em qualquer culto, em qualquer lugar de adoração a Deus, se você não sabe, eu sempre falo, se você não sabe a letra da canção, feche os seus olhos, se esquece de A e de B e adore, dá brecha, abre o coração para que Deus entre e faça aquilo que Ele quer fazer em você. Aleluia. O texto diz aí, irmão, tá bom demais. A segunda dimensão é isso, a brecha. É o espaço para o Espírito Santo agir e falar com você. Verso 19, 33, 19. E respondeu, olha o que Deus responde para Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem tiver. Aleluias. No verso 20, e acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum pode ver minha face e viverá. Mas diz o Senhor. E algumas traduções está penha, outras da brecha, outras está fenda. Pode mudar. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Um lugar onde? Ei, o nível mais profundo é isso aí, irmão. Um lugar junto a... Imagina Deus chegando para ele: não, você quer ver minha glória? Tá, mas aqui, ó, um lugar aqui junto a mim, pô, vem cá, encosta. Você quer encostar perto do Senhor? Encosta, vem. Olha um lugar aqui junto a mim. Moisés, você quer me ver? Vem aqui, vem. Você quer mais de mim? Pode chegar. Se achegue a mim, Moisés. Oh, aleluia. E tu estarás na brecha, na penha ou na fenda, a mesma tradução.
estavam na tenda. Mas Deus falou assim: eis um lugar aqui perto de mim, a brecha. Um nível mais profundo, Moisés. Você gostou lá da Shekinah? Você gostou da tenda? Mas aqui tem um lugar mais próximo de mim, a brecha necessária. Você que está na brecha para o Espírito Santo, tu adora o Espírito de Deus. Adora a presença dele. Glorifica aquele que vive. Porque quando você está próximo de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais distante do mundo. Sabe por que Deus falou para Moisés se aproximar dele? Moisés, se aproxime de mim, porque quanto mais próximo de Deus, mais longe do arraial, mais próximo de Deus, mais longe do pecado, mais próximo de Deus, mais longe de si mesmo, da frustração, da ansiedade. Ei, você quer viver? Vou viver longe dessas coisas. Se aproxime do Senhor. Se aproxime. Ah, irmão. Você não está entendendo. A gente se pergunta, né? Por que estou passando por isso? Obviamente tem prova, mas outras coisas é porque a gente está longe. A gente não tem conseguido ver Deus. Mas o convite dele é: venha para próximo de mim. Para um lugar aqui, ó, na penha, na fenda da rocha, venha para perto de mim. Tem um hino que nós cantávamos: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Deus está te chamando, ainda que seja dor, que me une a ti. Ei, eu quero te falar, irmão, esse hino é lindo, esse refrão maravilhoso, mas não deixe que a dor te faça aproximar de Deus, não. Tem gente que só se aproxima se tiver na dor. Enquanto está indo bem bom, ele vai brincando. Mas eu quero te falar que um dia a corda estica. Você está entendendo? Deus está te dando corda. É bom demais, aleluia. Estou sentindo Deus neste lugar, irmão. Deus está te dando corda, mas eu quero te falar que um dia a corda estica. A corda vai esticar, e aí o tombo é feio. E aí a dor vem. Na hora que cai, a dor vem. E aí você vê: eu quero pai. Eu quero pai porque eu machuquei. Eu quero te falar: não espere cair. Não espere porque, irmão, é difícil demais. Só quem já passou por isso sabe o quanto a dor da queda é. É por isso que Deus está te falando: venha hoje, vamos dar. Venha agora, venha nesse momento para perto de mim, para a brecha necessária para que eu possa te usar. Oh Deus, para a brecha necessária, para o espaço necessário, suficiente. Sabe, irmão, aquele espaço que não cabe mais ninguém, só você, porque foi feito para você. Existe um lugar no centro da vontade de Deus. Oh, eu não sei como nós às vezes conseguimos conviver, irmão, com a ideia de ficarmos distantes de Deus. William Shakespeare diz que verdadeiras amizades crescem mesmo estando à distância. Eu até concordo com ele. Mas com Deus é diferente. Não conseguimos viver uma verdadeira amizade com Ele se nós estivermos distante dele. A amizade de Deus é proximidade. A fenda da rocha é o lugar, é o espaço. Aleluia. Segundo nível. Terceiro nível da revelação da glória de Deus. Olha o Espírito Santo aí, irmão. Aleluia. Ora, baixo, canta ele mais. Terceiro nível. Diga comigo. É um monte. Diga comigo, terceiro nível. É um monte. E depois pensando, eu poderia ter trocado, deixar o segundo como terceiro, mas tudo bem. Por que um monte? Porque ninguém consegue chegar próximo de Deus, irmão, se não primeiro tiver uma aliança com Ele.
Entenda isso. Você não consegue estar próximo de Deus se primeiro não fazer uma aliança com Ele. A igreja simboliza a noiva, não é isso? Cristo, o noivo. A noiva, mas o noivo só pode ter contato íntimo depois do casamento, que é simbolizado pela... Deu para entender? Tem muita gente que quer a presença de Deus, mas não está aliançado com Ele. Não fez ainda uma aliança séria com Deus. E é por isso que eu poderia muito bem, tranquilamente, colocar o terceiro como segundo. Porque eu só posso estar próximo de Deus se eu primeiro fiz uma aliança. E por que eu estou falando isso? Porque o lugar que eu quero falar aqui é o monte. Que monte? Monte Sinai. Repita comigo, Monte Sinai. É o monte da aliança. Monte Sinai, monte da aliança. Repita comigo, Monte Sinai, monte da aliança. Ou monte de Deus. A gente faz monte de Deus, mas é muito, né? É que a gente é um vício de linguagem. Monte de Deus. É o monte onde Deus se manifesta. Dá tempo para entender? Não esqueça essa palavra, pelo amor de Deus. É o monte que Deus se manifesta. E foi nesse monte que Deus fez uma aliança com o povo. Volta sua Bíblia lá em Êxodo 19. Já vou terminar, irmão. Mas eu não posso deixar de falar isso. A partir do verso 14 e 15. E Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse este ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis a mulher alguma. Lá no verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, a encontro de Deus, e puseram em pé diante do monte. Verso 8. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Verso 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E o verso 21. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. E no verso 23, então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos adverte, dizendo: marca limites ao redor do monte e o consagra. E replicou o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que o Senhor não os fira. Quando nós lemos esse texto, estou lendo aqui resumidamente, porque o texto é grande. Deus ele chama para Moisés e fala: Moisés, Deus fala, sobe e desce. Imagina aí, o camarada subir, é um dos montes mais altos do mundo. Moisés tem que estar todo dia subindo, e a gente reclama, irmão. Agora eu vou pegar no pé, né? Então a gente reclama para vir para a igreja, porque é longe. Imagina se eu tivesse subir um monte em que a altura dele, o topo dele, você não conseguia ver as nuvens que tampavam o topo dele. Depois que a internet pesquisa lá Monte Sinai, a altura dele, e algumas pessoas já subiram. Não consegue. É dias para subir aquele monte. E Deus fala: sobe e desce. Você percebeu que só nessa conversinha aqui Moisés subiu o monte e desceu 3 vezes.
continuar tendo preguiça de ir para a igreja? Conta com o irmão, vamos aproveitar aqui e falar. Vai ficar com preguiça ainda de fazer evangelismo na rua porque é longe, por causa do sol. Ah, pastor, não vou não, só muito quente. Vai ficar com preguiça? Oh, Deus. Aleluia. Deus falou assim, vai, Moisés, fala para o povo, para os maridos não tocarem nas suas esposas. Tomem banho, porque o povo era difícil tomar banho. O povo. Lave as roupas. E depois de 3 dias você traz. Só que detalhe, Moisés. Tem aquele limite. Deus colocou um limite. Diga comigo, limite. Eu sempre falo. Deus colocou um limite, porque Deus é um Deus de limites. Deus colocou um limite. E falou, Moisés, desse limite para cá, você sobe. Desse limite para lá, o povo vai ter que ficar. Entende o negócio aqui, irmão? Existe um espaço em Deus que só se aproxima quem é íntimo. Quem é frequentador de igreja não se aproxima. Quem é simplesmente um membro por carteirinha não se aproxima. Só se aproxima os íntimos. Depois você vai ler esse texto lá e você vai perceber que Deus colocou um limite. Falou assim, ó, se passar eles morrem. Eu quero te falar, a intimidade com Deus é assim. Se você está nele, você vive. Se você está no pecado, você morre. Deu tempo para entender? Tem muita gente que está morta espiritualmente na igreja porque está querendo viver uma vida dupla. E está morto. Deus está falando, santifica o povo durante 3 dias. Eles não toquem, não lavem, tomem banho e se aproximam. E depois de 3 dias, o povo volta a esse monte, vem a esse monte e faz tudo como nós lemos aqui. E o monte começou a fumegar. Diga, o monte começou a fumegar. O monte começou a tremer. E o povo ficou embaixo. Ô Moisés, fala o Senhor contigo. Nós não queremos falar com Deus não, porque olha com quem é essa manifestação de Deus, sabe? Tem gente que fica espantado com a manifestação de Deus, irmão, porque não é íntimo de Deus. Às vezes chega na igreja, teu irmão adorando a Deus, dá um grito e pula. Ai, meu Deus, espanta, porque não está acostumado com isso. Entendeu? O cara fala para o seu irmão, não se espante. Se eu começar a pular na glória, o povo está com medo. Está entendendo? Não se espante se eu falar em línguas estranhas. Não se aterrorize se Deus me arrebatar em sentidos neste lugar. Sabe por quê? Porque eu e Deus somos assim. Só tem essa experiência com Deus quem é assim com Deus. Você quer ser íntimo de Deus? Não tenha medo da manifestação dele. Amém? Então vamos lá. Então Deus, ele chama o povo. E agora Deus faz uma aliança com o povo. Você está entendendo? Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer renovar a aliança dele com você. E é por isso que eu quero deixar bem claro para você aqui. É tempo de você renovar a aliança com o Espírito Santo. E na aliança foi essa: que o povo obedecesse os 10 mandamentos, isso lá no Antigo Testamento, e toda a lei, e Deus seria com eles. A aliança de Deus com você é: me obedeça e eu cuido de você. Está entendendo? A aliança é essa: me obedeça que eu cuido de vocês. Você quer que Deus cuide de você? Aprenda a obedecer a Ele. Quais os níveis da intimidade com o Senhor? Tenda, fenda e morte. Em quais desses você está? Poderia dizer um quarto nível. Só que isso eu não desejo para ninguém. É o nível do povoado. É o nível do arraial. Lembra que a tenda estava afastada do arraial? Para que não se contaminasse? Tem muito crente que ainda está no arraial. É o nível mais ralé. É o nível que está abaixo da média. Arraial. Tenda. Morte e fenda.
Qual nível você está? Fique de pé. Deus, Ele não quer que você viva nessa miséria espiritualmente. Eu quero que você saia daqui em oração. Deus, eu quero estar na fenda, eu quero estar na brecha. Eu quero estar na brecha, eu quero ver a sua glória passando sobre mim. Mas não vai conseguir se você não sair do arraial. Percebe, irmão? Que toda tenda, o monte e a brecha está tudo fora do arraial. O arraial, sabe onde é o arraial? O arraial é o mundo. Com seus pecados, com seus prazeres, com a sua carnalidade, com seus desejos infames, com a sua falácia, com a mentira, com a falsidade. Deus não quer que você permaneça no arraial. Deus quer que você suba de nível hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Diga para Deus, eu não quero permanecer no arraial, Senhor. Minha oração é que você nem diga isso, porque eu não quero que você esteja nem no arraial. Se estiver, peça a Deus para sair. Deus, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, juntamente com a tua igreja nesta noite. Porque eu sei, Deus, que muitos talvez não entendiam até hoje o que era a tenda e o porquê o Senhor soprou esta palavra aos nossos corações. Mas eu peço a Ti nessa noite, em nome de Jesus, Pai, revela-nos a Tua glória, revela-nos o Teu favor, o Teu poder. Nós não queremos, meu Pai, em nome de Jesus, ficar nesse arraial cheio de pecado. Eu não quero ficar nesse arraial, Deus, contaminado pelo homossexualismo, pelo lesbianismo. Deus, não de forma homofóbica, mas eu não aceito isso, porque tudo isso está sendo destituído pelo pecado. Mas eu peço a Ti nessa noite, Deus, que nós possamos subir, avançar o nível nessa noite, avançar o nível nessa noite. Ó Deus, que nós venhamos entrar nessa tenda, mas que não permaneceremos lá. Existe um nível mais profundo da tua glória. Existe um nível mais profundo da revelação do Senhor. Então peça a Ele, Senhor, quero subir. Ah, Deus, me tira, Senhor, desse mundo cheio de pecado. Eu quero viver separado do arraial, separado do pecado, separado desse lamaçal que me suja, que mancha minhas vestes.
serei. Nessa noite Deus está falando com você, você vem pra perto de mim, ouve o meu chamado. Ao monte eu chego, sua glória contemplei, sua glória contemplei. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Teu amigo eu sou, teu amigo eu sou, íntimo teu, íntimo teu. Não te ocultes de mim. Ao monte eu cheguei, Senhor. Ao monte eu cheguei, ao monte de Deus, ao monte de Deus, pra ouvir o seu chamado, pra ouvir teu chamado. A tenda é o lugar onde eu possa até estar, mas o monte é o altar onde a minha vida em sacrifício oferecerei.